Bem-vindos, buscadores da verdade e espiritualismo. Hoje, exploraremos uma passagem marcante dos ensinamentos de Jesus, registrada no Evangelho de Mateus. Acompanhem-nos nesta exploração, pois vamos adentrar os ensinamentos de Jesus com mente aberta e coração receptivo. O que Jesus quis comunicar ao dizer: "Jamais vos reconheci, apartai-vos de mim", Jesus disse então: "Declararei claramente: nunca vos reconheci, afastai-vos de mim, praticantes do mal." Mateus 7:23. Esta notória mensagem de Jesus, proferida durante o Sermão da Montanha, centrou-se nos corações de seus ouvintes. Ele escolheu seus discípulos como plateia. Pode soar peculiar ouvir que até mesmo nosso todo-conhecedor Senhor admita não ter conhecimento de algo ou alguém. Entretanto, Jesus se refere a uma forma de conhecimento relativo a conexões pessoais, em vez de conhecimento intelectual. À medida que Jesus conclui o seu Sermão da Montanha, ele emite uma última advertência sobre a autêntica fé. Conforme Jesus alerta, haverá falsos profetas cristãos, que se camuflarão como indivíduos inofensivos. Mateus 7:15, Bíblia Amplificada. Cuidado com os falsos profetas, educadores que se aproximam de vocês com roupagem de ovelhas, aparentando serem suaves e inocentes, mas interiormente são lobos famintos. Mesmo que empreguem uma linguagem religiosa e demonstrem poder, não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Ainda que alguém pareça cristão aos olhos dos outros, pode ser considerado um malfeitor por Deus, e ser afastado de sua presença, como declarado no versículo 23. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus, e são reconhecidos por Ele, terão acesso ao céu. O ponto crucial não reside em nosso conhecimento de Deus, até certo ponto, mas sim no fato de que Deus nos conhece. Como Paulo explicou, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor cuida de seu rebanho como um pastor. Isaías 40:11, e Ele conhece suas ovelhas. João 10:14. Eu sou o bom pastor, e conheço, sem dúvida, aqueles que são meus, e os meus me conhecem, e mantêm um relacionamento pessoal profundo comigo. As palavras sombrias: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade", demonstram que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele não os conhecia no sentido em que os reconheceria se fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações. Estavam repletos de iniquidade. A condenação da hipocrisia por Isaías se aplica claramente a este grupo. Estas pessoas se aproximam de mim com a boca, e me honram com os lábios, mas o coração delas está longe de mim. Isaías 29:13. Os malfeitores que Jesus não reconhece são aqueles que se autodenominam cristãos, mas são falsos mestres. Apocalipse 22:15 adverte: "Lá fora estão os cães, os ímpios, os impuros, aqueles de caráter moral duvidoso, os praticantes de feitiçaria, com suas drogas e artes mágicas, além da pessoa imoral, a pervertida, os molestadores, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, a decepção e a traição." Jesus adverte que chegará o dia em que ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci." Deus não se alegra em enviar pessoas para o inferno. 2 Pedro 3:8, Bíblia Amplificada, reescrito: "O Senhor não tarda como alguns consideram a demora, e Ele não demora em cumprir sua promessa, mas é extraordinariamente paciente convosco, não desejando que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento." No momento do julgamento, tentarão justificar-se como merecedores do céu, com base em suas obras, mas isso será em vão. Apesar de afirmarem realizar todas essas boas obras, em nome de Cristo, falharam em realizar a única obra de Deus que importa: ter fé naquele que Ele enviou. Então, Jesus, o juiz justo, o sentencia à separação eterna dele. Um renomado comentarista bíblico observou: "Essa advertência de Jesus se aplica às pessoas que proclamam: 'Senhor, Senhor', mas cuja vida espiritual não guarda correlação com sua vida cotidiana. Frequentam a igreja, talvez cumprindo deveres religiosos, mas pecam como qualquer outro. Alguns têm palavras angelicais, mas vivem de maneira contrária." Jesus, declarando-se o juiz final, surpreende muitos. Aponta para um dia de julgamento futuro. Ele questiona: qual o propósito principal de sua vida? Ponderará isso naquele dia? Considerará sábio buscá-lo sinceramente?
pode defendê-lo agora e será capaz então, quando tudo se dissolver. Spurgeon: Senhor, Senhor, não temos. As pessoas das quais Jesus falou aqui realizaram feitos espirituais notáveis, profetizaram, expulsaram demônios e realizaram maravilhas. Apesar da grandiosidade dessas realizações, elas carecem de valor em comparação ao genuíno companheirismo e conexão com Jesus. De maneira significativa, realizaram essas coisas em nome de Jesus. Entretanto, nunca cultivaram um verdadeiro relacionamento de amor e comunhão com Ele. Lemos: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em última análise, a salvação se baseia em conhecer Jesus, e ser conhecido por Ele, em vez de meramente confessar verbalmente, ou confiar nas obras espirituais. É a nossa ligação com Ele, pelo dom da fé que Ele nos concede, que assegura a nossa salvação. Estando conectados a Jesus, estamos seguros. Sem essa conexão, todos os milagres e obras grandiosas não têm significado. Jesus é o juiz. As chaves estão em suas mãos. Afastar-se de Cristo é o verdadeiro inferno do inferno. É a base de toda a miséria dos condenados. Ser cortado de toda a esperança de benefício de Cristo e sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Dizer apenas Senhor, Senhor, e alegar crença não é suficiente. É necessário também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Pode-se adquirir um vocabulário religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos, mas ainda falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles verdadeiramente regenerados têm o Espírito de Deus dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, são capazes de compreender e obedecer à vontade do Pai. Os ouvintes de Cristo podem ser divididos em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo. Cristo pregou agora para uma multidão mista, separando-os como fará no grande dia, quando todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir Cristo não significa apenas dar-lhe a chance de falar, mas também obedecê-lo. O Senhor ilustrava um ponto crucial. Nossa confissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo, provando sua fé pela obediência, não têm nada a temer. Suas vidas estão fundamentadas na rocha e permanecerão firmes. No entanto, os que profetizaram confiança em Cristo, mas desobedeceram a Deus, enfrentarão condenação. Não podemos descartar levianamente este sermão, pois foi Deus quem o proferiu. Devemos nos submeter à sua autoridade, pois todos enfrentaremos julgamento. Mateus 7:28-29, Bíblia Amplificada. Quando Jesus concluiu suas palavras na montanha, as multidões ficaram surpresas e maravilhadas com seu ensino. Ele ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que tenha sido mais abrangente do que registrado aqui. Agora, eles ficaram surpresos com essa doutrina. Poucos podem ter escolhido segui-lo naquele momento, mas todos estavam cheios de admiração. Ele proferiu seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram leis, suas palavras, comandos. Cristo, na montanha, demonstrou uma autoridade mais genuína do que os escribas nos assentos de Moisés. A questão crucial é como servir a Deus de maneira aceitável. Andar com Deus e servi-lo conforme desejamos é uma coisa. Outra é servir conforme o padrão que ele estabeleceu. Lembras quando ele disse a Saulo que a obediência é melhor que o sacrifício? Isso implica que não podemos buscar servir a Deus nos nossos próprios termos, mas apenas de acordo com sua vontade conhecida. É crucial distinguir entre estes, pois muitos afirmaram veementemente terem andado com Deus e feito sua vontade, apenas para ouvirem Deus dizer: afasta-te de mim. Em primeiro lugar, venha com submissão reverente. A palavra de Deus nos oferece uma visão profunda de como Jesus orava. Hebreus 5:7 destaca que, nos dias de sua vida terrena, Jesus oferecia petições e súplicas fervorosas, sendo ouvido devido à sua reverente submissão a Deus, sua impecabilidade e sua determinação infalível de fazer a vontade do Pai. Mostra-nos como podemos demonstrar essa submissão reverente. Hebreus 5:7 refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani, exemplificando a submissão reverente ao dizer ao Pai: não como eu quero, mas como tu queres, seja
feita a tua vontade. Isso implica renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos proporcionou uma oração modelo, conhecida como oração do Pai Nosso, onde incluiu o princípio de submissão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você se aproxima de Deus e declara: faça-se a tua vontade. Essas palavras simples indicam que você está renunciando à sua vontade se ela não estiver alinhada com a vontade divina. Você está expressando quando nossas vontades colidem. Permita que a sua prevaleça. Em segundo lugar, demonstre uma dedicação genuína a Deus. Dedicação implica comprometimento sincero que persiste e não se desanima facilmente. Em 2 Crônicas 15:14-15, vemos que o povo de Judá se alegrou ao se dedicar sinceramente ao Senhor, buscando-o de todo o coração. Após essa dedicação genuína, o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados. Assim como eles encontraram descanso após dedicarem-se verdadeiramente a Deus, nós também experimentamos verdadeiro descanso ao escolher ser genuinamente dedicados a Ele. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, desfrutamos naturalmente de sua proteção. E esse compromisso total do coração o agrada. A verdadeira dedicação nos aproxima da presença de Deus, permitindo-nos testemunhar suas manifestações sobrenaturais. A realidade é que algumas pessoas, embora sejam chamadas pelo nome de Deus e frequentem sua casa, têm corações distantes do Deus vivo. Em terceiro lugar, devemos oferecer sacrifícios em nossa jornada e serviço a Deus. A mordomia diante de Deus exige certo nível de renúncia. Isso ocorre porque, por vezes, obedecer pode ser inconveniente para nossa carne, embora seja vital para desfrutarmos das bênçãos futuras de Deus. O sacrifício frequentemente inclui investir nosso tempo, habilidades, energia e recursos para impulsionar o avanço do reino de Deus na terra. Pensamos em Daniel ao abordar esse tipo de sacrifício. Ele abandonou seu conforto como principal conselheiro do rei, arriscando sua vida para permanecer dedicado a Deus por meio da oração. Desafiou ordens porque estava disposto a sacrificar tudo para agradar ao rei a quem servia. Abraão também compreendia o serviço a Deus por meio do sacrifício. Vamos orar. Pai, sou grato por cada privilégio que me deste. Agradeço pelas oportunidades de contribuir para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, peço a graça de servir-te de maneira aceitável, com alegria, dedicação e comprometimento. Amém.